Feliz sábado de novo. Irmãos, nós estamos estudando uma lição muito importante essa semana. Mas eu quero que não sou eu que vá falar. Vamos, cada um, falar segundo o que você aprende dessa lição esta semana. Para nós outros todos combinamos estudar essa lição hoje, recapitular essa lição. Não sou eu que estou passando a lição, senão vamos recapitular a lição. Essa lição desta semana está tão importante para cada um de nós descobrir o que estava passando em Coríntio, o que Paulo fez lá, e está continuando acontecendo hoje. Então, hoje, nós vamos aprender essa lição, estudamos essa lição, nós descobrimos somente aonde que nós podemos encontrar unidade. Essa lição esta semana por título Dons Espirituais. Em versículo de memória, faz assim: siga o amor e procure com zeloso os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Veja bem o que falou. Primeiro, para dizer, siga o amor. A parte principal dessa lição é amor. A parte principal. Você pode ter qualquer dom, se você não tem amor, esse dom pode ser tornado egoísmo ou preconceito. Parte principal dessa lição, o amor. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Somente unidade em Cristo e o Espírito Santo evita divisões. Somente um que está com Cristo. Se você aí está com Cristo, você vai ter Espírito Santo. Só assim que podemos evitar divisões. E na igreja hoje, nós vamos entender especialmente dons. Todos têm um dom. Todos têm um dom. Talvez você ainda não descobre, ou seja, você não colocou em prática, mas você tem um dom. Todos têm um dom. Mas talvez você não colocou em prática, ou você não descobriu, mas você tem. Agora, que nos deve ser, por que esse dom? Para que utilizar esse dom? Todos os dons que cada um de nós recebemos só para pregar evangelho. Todos. Qualquer dom que uno tem, que não pratica, que não utiliza para evangelho, tornar-se pode ser tornar-se egoísmo ou preconceito. Porque todos nós recebemos dons para crescer o evangelho. Todos. Paulo está dizendo, todos nós que recebemos dons, utilizar para pregar o evangelho. Mas, primeiro tem que utilizar com amor. Primeiro tem que utilizar com amor. Em partir de domingo que tem o título Diversidade de dons. Quem que pode falar algo sobre diversidade? Nós todos estudamos esta semana. A aula estamos recapitulando. Quem que pode falar sobre diversidade? Não, que fala que os dons são muitos, né? São muitos dons. Ou seja, a igreja, apesar de ser uma só, né? O corpo é um só, mas são muitos membros, né? Então, os dons são muitos, né? Mas eles precisam trabalhar de uma forma unida, né, irmão? Como diz aqui, né? A fé, né, é um dom, né? A fé é um dom, mas todos os dons, ele precisa trabalhar o quê? Em união, para que possa chegar a um propósito que é a igreja de Deus, da casa de Deus. De quais sentidos
como nós podemos unidos? Como nós podemos unidos? Qual caminho que nós pode passar para nós ficar unidos? O caminho que a gente pode passar para ser unidos, eu acho que a lição está falando aqui muito do amor, né, irmão? A gente precisa amar. Ele está dizendo aqui, somente unidade em Cristo Jesus e no Espírito Santo evita as divisões. Para nós unidos, nós temos que ser Jesus. Nós temos que ser imitado a Jesus, nós temos que ser entregado a Jesus. Para nós somos unidos, fazer um só corpo de Cristo, nós temos que ser unidos. Porque o corpo nunca divide. O corpo nunca divide. Você está doente em la mano, mas os pés vão levar. Os pés têm problema, as mãos têm que utilizar. O corpo não tem nada em ele que não utiliza. Às vezes os outros pensam que se você perder um braço, não. Todo o corpo tem sua utilidade. O olho vê lá, mas quem que vai levar o olho lá é pé. E quando os pés chegar lá, quem que vai tocar é a mão. Esse que estamos entendendo na igreja, cada um tem uma responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade. E a responsabilidade que você tem na igreja, utilizá-lo para pregar o evangelho, utilizá-lo para a obra de Deus. Ah, não sou nada da igreja. Não tem nenhum membro da igreja unite. Se você não quiser fazer, não querer utilizar dons que Deus te dá. Mas todo que está na igreja tem algo para fazer. Às vezes, tem um que se pregar, tem um que dá estudo bíblico, tem um que canta, tem um que não quer nem vir à frente, mas só ele sabe fazer uma boa oração. Tem outro que nem quer fazer oração, mas é bom de visitar os membros. Todos nós somos o corpo de Cristo, unimos para fazer serviço. Aonde vem essas divisões dentro da igreja? Irmão, a divisão não vem, com certeza, não vem de Deus, né? Porque a lição diz aqui que todos esses dons são dados mesmo Espírito. Todos os dons, existe o que? Os dons, esses dons a todo mundo, né? Então, se há divisão, irmão, esse Espírito não é o Espírito de Cristo, com certeza, né? Sabe aonde vem divisões da igreja? Vou dar um exemplo mais fácil para você entender. Aqui está uma tomada de energia. Você conecta um rádio, vai poder tocar. Mas no momento que você desconecta esse rádio, não tem mais música. Quando não tem mais música, quem vai tentar ver se outro vai falar, não vai escutar mais música, vai escutar pessoa falar. Mas é rádio mesmo. Para assim exercer os nossos dons. Então, nossos dons espirituais. Então, a divisão vem porque nos desconectamos com Cristo. A divisões vem porque nos desconectamos de Cristo, utiliza a nossa capacidade própria. Nossos dons que nós temos, nós utilizamos pelo egoísmo, o preconceito, o orgulho. Porque dons espirituais utiliza só com amor de Cristo. Quando eu utilizei com amor de Cristo, é dons espirituais. Quando nós tiramos amor, torna-se egoísmo, o preconceito, porque sem dons espirituais, nós estamos aqui para pregar o evangelho com dons espirituais. Sem amor, não vale nada. Irmão, o dom não foi dado para tornar uma pessoa famosa, né? O dom foi dado para tornar o corpo de Cristo mais forte, né? Amém. Então a edificação da igreja começa com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Jesus falou que o Pai é o agricultor, o Filho é a videira e nós somos os ramos. No versículo 5 de João, capítulo 15, verso 5, Jesus falou: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Então, o ponto forte aqui para a igreja permanecer unida é permanecer em Cristo. O ponto forte da lição é o amor, a permanência, a decisão continuamente, diariamente na nossa vida, na nossa caminhada, porque nós estamos num processo, né, chamado santificação, e a qual a igreja, cada um membro tem a sua parte em união, né, com o corpo de Cristo, para levar essa mensagem. O foco do Evangelho é levar a mensagem de salvação para as outras pessoas. Dons espirituais não é para a competência, mas para a cooperação. Exatamente. Para que cada um coopera segundo seus dons. Não para ser você competente melhor, sino para cada um coopera segundo sua capacidade que Deus te dá. Está dizendo que quando Deus capacita os seus fiéis, é porque Ele tem amor por cada um. E como a igreja é um corpo, então nós devemos honrar, né, esse privilégio que Deus nos dá de termos os nossos dons. Ah, irmão, não sei fazer isso. Ah, irmão, não sei trabalhar missionário. Ah, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Irmão, hoje você vai fazer o louvor. Ah, irmão, minha voz não é boa. Eu não sei fazer isso, eu não sei cantar, né? Mas se você não sabe cantar, você sabe orar. Se você não sabe orar, você sabe trabalhar missionário. Se você não sabe trabalhar missionário, você sabe indicar pessoas que estão necessitadas do amor de Deus para outras pessoas ir. Então, cada um tem pode fazer algo na igreja, porque Deus, Ele é amor e Ele capacita cada um. Irmão, só um comentário aqui ainda. Paulo, ele fala que o dom sem amor pode transformar em orgulho, né? E o conhecimento sem amor pode produzir o que? Arrogância, né? A pregação sem amor pode produzir apenas informação, e o dom de cura sem amor pode virar um espetáculo, né? A base de tudo é o amor. A igreja, às vezes, a pessoa, momento de escolher pessoal para trabalhar, a pessoa falou: eu não sei fazer. E se você não aprender, você nunca sabe mesmo. Se você não querer aprender, você não vai saber mesmo. Vou dar um exemplo. Meu país está tão longe de aqui, português não chegou lá. E chegou aqui, não entende nada de português. Hoje eu podia defender-me em português, porque eu queria aprender. Eu falei coisa errada, o pessoal me corrige. Falei coisa errada, o pessoal me corrige. Até que comecei a aprender. Uma vez, quando eu chego aqui, tem uma irmã que me leva a fazer um serviço na casa dela. A irmã me trata tão bem na casa, ele faz um café da manhã tão precioso para atender a mim. E eu estava fazendo serviço para fora, e ele falou: irmão, vá lá na mesa tomar um café. Eu fui na mesa, chegou, descobri a mesa, eu não vi café. Ele me falou: tomar um café, aqui todo o desejo é café. Mas eu não sabia isso. Descobri a mesa, eu não vi o café, cobri a mesa, voltou de novo a trabalhar. Depois foi uma segunda vez: irmão, vai lá tomar um café. Chegou lá, descobri a mesa, eu não vi o café, cobri a mesa de novo. E eu com fome. Cobri a mesa de novo. Por terceira vez ela foi: vai lá, irmão, vamos a tomar um café. Quando eu chego lá, falou: mas irmão, descobri a mesa, não vi o café. Aí falou: não, irmão, aqui é café da manhã. Hoje, se você falou a tomar café, eu sei que o que toma café desse jejum, mas eu não sabia. Então, a igreja, a pessoa que não faz, quando mandei a pessoa fazer uma coisa, eu falo que eu não sei fazer porque não quer fazer. Eu não tenho nada a você me oferecer, igreja, vou decidir que não. Se não faz bem, alguém me corrige, outro dia vai fazer bem. Trabalhar na obra de Deus é oportunidade, tá? Qualquer que encontre oportunidade, trabalhe na obra de Deus, aproveite. Aproveite, porque você não está trabalhando por alguém aqui na terra, você está trabalhando por Rei dos Reis. Em parte da segunda-feira, aqui diz unidades por meio das diversidades. Quem que pode responder algo sobre diversidade?
A unidade por meio da diversidade significa que Deus não quer que todos os cristãos sejam iguais, né? Mas que, mesmo sendo diferentes, trabalhem em perfeita harmonia, né? Para cumprir a sua missão, né? Então, isso que eu entendi durante essa semana sobre a unidade por meio da diversidade, o Espírito Santo está com a sua missão aqui. Jesus veio, cumpriu a sua missão, aí agora ele foi, deixou quem? O Consolador, que a missão mais difícil ficou para o Consolador, de convencer uma mente pecadora do pecado, da justiça e do juízo, e o Pai em perdoar, porque nós oramos a Jesus, né? E Jesus intercede ao Pai e Ele nos perdoa. Então, pela unidade, né, dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, na mente. E Filipenses, para nós terminarmos aqui essa parte minha, Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. A nossa vontade é de nos afastar quando nós estamos longe de Jesus. Paulo falou assim: se todo o corpo é só um, por exemplo, se todo o corpo é olho, ou todo o corpo é um braço, aonde fica o pé, aonde fica o outro? Diversidade, somos diferentes. Todos nós somos diferentes, mas unimos juntos para fazer um só trabalho. Todos nós somos diferentes, mas todos nós estamos em mesmo caminho. Me importa como você está, me importa, mas nós todos somos diferentes para fazer o mesmo trabalho, cooperamos juntos. A obra de Deus precisa de muitos membros, muitas pessoas para fazer. Cada um fazer um, mas quem que dirige é mesmo Deus. Mesmo Deus. Todo dom que tem é mesmo Deus que dá a cada um. Utiliza segundo sua capacidade que Deus te dá. Aqui tem uma parte bem interessante. Essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo outra. As três pessoas da diversidade mantêm sua individualidade enquanto uma atua, juntas para edificar a igreja e capacitá-la para a missão. Então, como a igreja é um corpo, teremos que trabalhar juntas. Mesmo que aqui não são as mesmas pessoas, né? Tem a Maria, tem o José, tem o João, tem a Maria, tem a Cristina, tem a Fátima, mas devemos trabalhar juntos em um só corpo, porque Deus é amor. Então, um exemplo bem fácil que nós podemos aprender esse exemplo. Em la Bíblia, quantas pessoas escreveram a Bíblia? 40 pessoas. Mas não tem um que contradiz o outro. 40 pessoas diferentes. Não é pessoa irmão que viu, o outro viu junto, não. País diferente, idioma diferente. E não tem nenhum que contradiz o outro. Por que isso? Porque só o mesmo Espírito que conduz todos uns. É o mesmo Deus que conduz Paulo, é o mesmo Deus que conduz João. Por isso não tem contradição em Evangelho. 40 pessoas, diferentes idiomas, diferentes países, diferentes em todos. Mas não tem nenhum contradizer outro. Porque é o mesmo Deus que conduz cada um deles. Se nós, dentro da igreja, que nos vemos todos os momentos, porque entre divisão, porque entrou divisão entre nós, porque estamos desconectados a Cristo. Os 40 pessoas que escreveram a Bíblia nunca desconectados, sempre está com Cristo, então não tem contradizer sobre eles. Terça-feira, um caminho ainda mais excelente. Qual é o caminho? O amor. Quem que pode falar sobre esse excelente? Que a gente vem falando, irmão, que o amor, como eu posso falar, é o caminho mais excelente. Qualquer dom, né? Qualquer habilidade que Deus concede a um crente, se ele não tiver amor,
não vale. É como o símbolo, né? Um som de um sino que bate, mas não tem, mostrando para vocês não tem o que, qual é o reclame de não serve, né? Então tudo que nós fazemos para Deus, né? mundial. Tem que ser o que? Ele disse: Com amor. nossa identidade É como o Fábio falou ainda agora. O conhecimento sem amor, ele vira orgulho, né? O amor, o saber ensoberbece, mas o amor, ele edifica, né? Então, qualquer capacidade, qualquer dom, se não for com amor, ele não vai servir para Deus, para a causa de Deus. Então, irmãos, a Bíblia não é um livro que estudo para alguma prova. A Bíblia é um manual que Deus escreve para o ser humano. Criou o ser humano e escreveu a Bíblia. Nós temos que viver, não somente entender, ver. Nós temos que viver, praticar esse amor. é daqui para frente. Se não sabe ver o que está dizendo Paulo, Para trás, ser imitador de mim, mas daqui como para eu sou de frente é o quê? Cristo. É lucro, é ganho. Em Coríntios 13, disse assim: Para que nós possamos entender aquele que ama não procura seu próprio benefício. qual é e qual deve ser. o E nosso Paulo faz dar espírito. prova disso. Quando Paulo estava preso junto com Silas, Você deve seguir a igreja, porta de prisão você deve abriu. seguir a Bíblia. Nós temos essas imposições. Abriu para Paulo sair. Igreja tem sua Para todos instituição. podia sair. E isso Sabe o que pode disse ser Paulo? influenciado para botar Tudo você na fique vereda. aqui. Mas Porque você se segue a nós Bíblia, sairmos, se você ama Jesus, se eu sair, você vai guardar seus a guarda mandamentos, vai morrer. Você vai firmar o seu caráter. Para no Paulo primeiro salvar a propósito, guarda, ele preferiu segundo ficar os ali. mandamentos de Deus e dar o testemunho de Jesus. Que dizendo Paulo? Aquele que ama não procura seu próprio benefício. Povo, Paulo não estava procurando o seu próprio benefício dela para sair da prisão, senão ele queria salvar a guarda. Porque se ele fugiu, adoradores, a guarda vai morrer. aqueles que adoram em espírito e em Nós não podemos. Quem ama não procura seu próprio benefício. Quem ama todo suporta. Quem ama todo crê. que você vê. Seria a verdade que nós lemos, seria essa que nós praticamos? Paulo está dizendo, quando uno ama, não tem nada impossível para ele fazer. Por que nada é impossível para Cristo? Porque Cristo é esse amor. Eu entendi. Porque Cristo, nada é impossível para Cristo. Nada é impossível para Cristo. Uhum. Bom, porque Ele é o Deus eterno, né, irmão? Porque Ele amou. É amor, Porque Ele amou. é amor. Qual benefício Cristo tem de nós? Qual o benefício Cristo tem de nós? de nós? Nada. Bom, nada, Ele não precisa de nós, né, Nada. irmão? Sem você, Cristo é Cristo. É. Com você, Cristo é Cristo. Cristo não tem nada benefício que Ele encontre em nós. Só que Ele nos ama e colocou nós outros em lugar dele. Ele pegou nosso lugar e Ele colocou nós no lugar dele. Só por amor. Agora, quem pede que eu ame meu próximo? Quem impede, Que eu ame meu próximo? ninguém, mas só nós mesmos. Só minha decisão mesmo. É, decisão. Só eu mesmo. Porque o amor é uma decisão, né? É uma escolha, né? Então, se eu quiser amar o meu próximo, eu posso amar o meu próximo, mesmo que ele seja uma pessoa não muito boa, né? Mas mesmo assim eu posso amar ele se eu quiser. O dom de língua. Que nós entendemos o dom de língua? Às vezes, nós outros vemos muitas igrejas agora que tem um dom de língua, fala uma língua, ninguém entende, só eles entendem. Seria esse dom, essa língua que Cristo estava falando? Não é. Dom de língua não significa é algo Paulo valoriza quando uma pessoa fala vários idiomas. É bom. Mas não vale a pena que eu fale um idioma que vocês não entendem. Se eu querer falar fazer a obra de Deus e eu cheguei aqui e falo um idioma que ninguém entende, para que serve?
Não serve, não serve. A não ser que haja alguém para interpretar, né? Como diz a Bíblia. É dom de língua que Deus estava falando. Se você lembra quando os discípulos estavam pregando, chegou um momento todos mundo, todo o país estava junto. E Paulo e Pedro levanta para pregar. Esse momento eu falar vários idiomas, falo um idioma, mas todo escuta esse idioma segundo o idioma deles. Tem igreja que eu vi uma igreja que fala um idioma só ele entende, nem membro da igreja entendeu. Isso não avança o evangelho. Quando o Paulo fala sobre língua, Paulo fala sobre língua, mas uma língua que avança o evangelho, uma língua que prega o evangelho, que avança o evangelho de Cristo. É um dom bom. Todo dom é bom quando você utiliza para crescer a evangelho. Se você tem um dom, você não utilizar para a obra de Cristo, não é dom. Às vezes é um talento, o seu talento humano. Mas todo dom é para pregar o evangelho de Cristo. Irmão, posso falar? Paulo não era contra o dom, né? De dom de línguas. Ele estava preocupado com o uso, né, indevido e abusivo desse dom na igreja de Corinto, que causava desordem, né, e confusão no culto. Ou seja, uma vez um rapaz perguntou para mim, na igreja de vocês são batizados com o Espírito Santo? Eu falei, somos. E vocês são não? Não, porque lá o pastor falou, só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas. É mesmo? Então vou falar uma língua aqui para você e vou explicar ela para você. Aí falei para ele, Bereshim, Bará, Elohim. O que eu falei em outra língua para você? Você conseguiu captar o que eu falei? Ele falou, não. Vou explicar para ti. Em hebraico, Bereshim significa no princípio, Bará criou e Elohim é Deus. No princípio criou Deus. Então os dons é para edificar, né? Edificar a igreja, né? Não causar confusões como aqui eles estavam fazendo. Língua, Paulo estava falando, forma que a pessoa estava pensando em Coríntios, trazer discussões. Que Paulo fez a fazer lá mesmo? Não, Paulo não foi lá com sua própria vontade dele. Deus só manda Paulo lá para essa confusão que estava lá. Quando Paulo chegou lá, o que ele tentou fazer? A união. A união. Ele não vem a escandalizar. Se você ver a lição passada, outra semana, Paulo estava dizendo, às vezes pessoas, você não come algo, e eu como. Mas se porque eu não como, querer escandalizar, é melhor que não. Porque ele não quer escandalizar um irmão, porque escandalizar, o que vai ser? Eu posso tirar você da igreja para escandalizar. Paulo estava tratando de fazer união, um não entende o outro, um não suporta o outro, porque se somos um só corpo, um não quer entender o outro, um não tem que suportar o outro. Isso chama-se o quê? Amor. Ele não queria escandalizar o irmão. Então, em toda essa lição esta semana, a palavra principal é amor. A palavra principal é amor. E você vai em Coríntios 13, Paulo explica que é amor. Tudo suporta, tudo crê, não procura seu próprio benefício. Quando Paulo está explicando o tipo de amor que nos deve ser, seria nos outros ser esse amor. O pecado, desde que entra em pecado, tirou nosso amor. Mas Cristo voltou de novo para passar nosso amor. Eu estou dizendo assim sempre. Se alguém perder, você não perde porque você peca. Você perde porque você recusar a salvação. Ninguém vai perder porque você peca. Ninguém. Você perde porque você recusar a salvação. E se você salvar, você não salva porque você nunca peca. Você não salva porque você nunca pecou. Você pecou, mas arrependeu. Deus, quando fez o ser humano, né, ele deu
a livre escolha para o ser humano, né? O livre-arbítrio. E Deus é vulnerável. Deus tem um ponto vulnerável de Deus, que ele pode ser rejeitado, porque só quem ama pode obedecer, né? Então o amor é a base do seu governo. A lei, né? Por isso que ele fala em Romanos que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andemos segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito. Então a lei de Deus é o próprio amor dele, é o próprio caráter dele, que ele quer implantar em cada um dos seus membros. Amém? Quinta-feira, o dom de profecia. Quem que pode falar mais sobre dom de profecia? O dom de profecia aqui, ele não, a gente muitas vezes entende, né? Que o dom de profecia é o dom de prever o futuro, né? Prever o futuro, tal. Mas não é isso, não é só isso que a Bíblia está dizendo, não, né? O dom de profecia aqui, irmão, aqui diz, ó, o dom de profecia tem a finalidade de edificar, exortar e consolar. Ela fala anunciar a coisa com antecedência ou dizer algo em nome de alguém, em nome de Cristo, né? Então, a pessoa que prega a palavra de Deus, ele está profetizando. Não precisa predizer o futuro, né? Mas quem prega a palavra tem um dom, é profecia também. A Bíblia falou bem assim, o livro Caminho a Cristo falou bem assim, a profecia é uma luz menor, o livro de Ellen White, são a luz menor que ajuda a luz grande. A luz maior. Tem pessoas ainda que não creem na profecia. Muitas pessoas ainda não creem na profecia. Mas se a profecia não fala em futuro, como você podia saber? E várias coisas que nós estamos vivendo agora, se nós vamos na Bíblia, você vai encontrar a Bíblia falando isso há muito tempo atrás e estamos vivendo agora. Quando Deus chamou Moisés para levar o povo, para tirar o povo em Egito, Moisés respondeu: eu não sei falar. Deus falou que eu vou mandar Arão, seu irmão, para profetizar para você, para falar para você. A profecia nós estamos estudando hoje, tem muitas coisas que passaram no dia que viver, mas ainda tem muitas para vir. De forma que nós estudamos, compreendemos, essa ajuda-nos para quando chegou a tribulação, para nós não avalar. Se nós não estudar a profecia, não estudar a palavra de Deus, como você vai poder resistir em momento difícil que tem que vir? Diz a Bíblia, sem profecia o povo se corrompe, né? Então a profecia, ela tem um papel importante aqui na palavra de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo coloca o dom de profecia acima do dom de língua, né? Então, hoje, a lição que nós estudamos, parte principal é amor. Todos nós temos dons. Se você não está utilizando seus dons, você não descobrir, porque você ainda não ama. Quem ama a Cristo, trabalha assim com você. Vai trabalhar em a obra de Deus. E Deus se vai capacitar. Deus não manda ninguém sem capacidade antes de mandar. Só você tem que ter decisão para ir. Nós outros temos livre hábito para escolher o que nós queremos escolher. Se você quiser trabalhar para Cristo, em la obra dele, ele vai capacidade você dar capacidade para trabalhar. Mas todos somos uno em el corpo de Cristo. Igual como todos nós somos uno em la igreja, cada um tem uma responsabilidade, mas unimos para fazer o evangelho crescer mais.
e nós esperamos Cristo voltar por segunda vez. Que Deus te abençoe. Vamos orar, né? Vamos orar. Bondoso Deus, Pai que está nos céus, Pai querido, muito obrigado por mais um estudo que nós tivemos da palavra, que os dons, Pai Santo, derramado, Pai Santo, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, seja usado, Pai Santo, por esta igreja, por cada um de nós, somente para o crescimento e o avanço da Tua obra. E que, acima de tudo, Pai Santo, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, seja derramado em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em Apocalipse, alô, som? Em Apocalipse, indica que o dom de profecia é uma característica igreja remanescente. É a igreja, alô, som? Alô, som, testando 2. Então, essa igreja que vai permanecer, irmãos, é a igreja remanescente, é a igreja que tem o amor de Jesus. Amém? Agora finalizamos a escola sabatina neste momento, mas não ficaremos tristes, porque no próximo sábado nós teremos mais uma escola sabatina, amém? E que vocês possam convidar amigos, pessoas, para estar aqui, para assistir à escola sabatina, né? Às vezes só nós queremos estar na escola sabatina, né? Às vezes não temos o interesse, esse dom espiritual de convidar pessoas para vir até a igreja. E nós precisamos exercer esse dom de convidar pessoas durante a semana para participar também da escola sabatina. Irmãos, então, para finalizarmos a nossa escola sabatina, nós iremos ouvir mais uma parte musical. O seu amor. Quando enxugei as lágrimas caíram, meu coração cansado se tornou, ficou ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto de seus ombros que eu aprendi ser forte pra lutar.
blues que eu aprendi ser forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua, sem coração cansado deixo lá. Mas quando estou contigo, fecho os olhos e posso ver o céu me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus sonhos que eu aprendi ser forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus sonhos que eu aprendi ser forte pra lutar. Que eu aprendi ser forte pra lutar. Amém. Olá, moço. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por dar-nos oportunidade de estar aqui em tua casa, Senhor. Senhor, estamos aqui agora. Te pido que teu Espírito Santo te entre em cada coração. Purifique cada coração, Senhor. Por favor, não deixe ninguém sair como entrar, se não sair justificado, Senhor. Perdona nosso pecado, Senhor. Fica conosco. Este culto que falta, para que teu Espírito Santo pode modificar em todos. E de tudo isso em nome de Jesus. Amém.